Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu bem. Que o Senhor possa fazer dessa segunda-feira algo improvável na minha vida e na sua vida. Que hoje a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Que hoje seja o melhor dia das nossas vidas até hoje. Que possamos ver, ouvir, sentir o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando. Em nome de Jesus, se você recebe, coloca aí o nosso café, o nosso emoji do café, minha gente. Bom dia. Bom dia, maninha, Camila, Vera, Suelen, Hanna, Adriana, Lu, bom dia, Gleice, Fernanda, minha linda, Bia, Pati, Evelyn, bora lá, minha gente, bora brilhar? Pega teu café, vamos tomar um cafezinho juntas. Esse é o nosso momento de receber gás, tomando um café. Gente, o meu café, ele é meio que temperado, né? Eu tenho aqui desse lado não aparece, aqui aparece uma borrinha aqui, não é borra de café, é pimenta. E aí, é pimenta caiena. Eu lembrei agora, um dia eu falei aqui na live que eu tomo café com pimenta caiena. Aí a minha irmã foi, sem me falar nada, comprou um pacote de pimenta caiena, colocou no café e quase morreu. Ela me ligou brigando comigo, gente. Pelo amor de Deus, não coloca pimenta caiena no teu café se você não sabe. Quem aqui já tomou café com pimenta caiena? Me diz. Gente, minha irmã quase enlouqueceu comigo por causa da pimenta. Mas vamos lá, vamos começar, porque essa semana, como eu sempre digo aqui pra você, enche o teu coração de expectativa, porque o que Deus vai falar comigo e com você essa semana não tem igual. Essa semana será uma semana incomum. Essa semana Deus vai te entregar chaves, Deus vai te entregar uma palavra que vai mudar a sua situação de uma vez por todas. Então, encha o teu coração de expectativa. E mais do que isso, encha o coração de outras pessoas de fé. Quero que você pegue agora aqui, ó, o aviãozinho. Eu vi que Camila já espalhou amor. E você sabe que a gente começa o nosso café com gás espalhando amor. Existem pessoas que precisam muito do que eu e você temos aqui. Existem amigas minhas e suas que neste momento estão perdidas, que neste momento não sabem como que vão enfrentar o dia. O dia vai ser muito desafiador. Talvez ela esteja pensando até em fazer besteira. Eu e você, nós somos a voz de Deus na vida dessa mulher, dessa sua amiga, da sua mãe, da sua irmã. Então você vai apertar aqui o aviãozinho, chama essa amiga, volta aqui, espalhei amor. Essa é a nossa hashtag de contribuição. A gente começa, a gente vem aqui para receber de Deus, mas também para dar. Amém? Bora lá? Gente, nessa série, a série dessa semana, nós vamos estudar a história de Abigail. Me diz aqui se você já ouviu, se você já leu sobre Abigail na Bíblia. Coloca aqui pra mim que eu quero saber como tá o conhecimento de vocês. Me diz aqui se você já leu, se você já estudou sobre Abigail. Bora lá. Me diz aí, minha gente. Você já leu ou já estudou sobre Abigail? Acabei de espalhar amor. Muito bem, Evelyn. Muito bem. Então nós vamos lá, nós vamos estudar e Deus vai falar muito comigo e com você, mesmo que, ó, maninha já sabia, já conhece, mesmo que você já conheça a história de Abigail, Deus vai falar muito conosco nessa semana, tá bom? O que eu falo aqui pra vocês é o seguinte: tudo que Deus tem pra entregar para nós vem através da disciplina, tá? Eu e você, nós precisamos ser mulheres disciplinadas em tudo. E uma das disciplinas que eu falo na minha mentoria, que é extremamente importante, é a disciplina espiritual. Não é só ela, mas ela é uma das
que vai mudar a tua vida é a disciplina espiritual. Então tenha disciplina espiritual diariamente para conquistar aquilo que você deseja. Amém? Então o que eu quero te convocar? A história de Abigail, gente, é um capítulo só. Um capítulo só que você com certeza lê nessa semana e Deus vai falar tremendamente com você, mesmo que você já tenha lido a história de Abigail. Tudo se faz novo quando a gente começa uma série, certo? Tudo se faz novo. Então, 1 Samuel 25, você anota aí para você ler essa semana a história de Abigail. Eu vou contar rapidamente a história dela e vou trazer a chave desta manhã. Abigail, a Bíblia fala que ela era bonita e inteligente. Abigail era uma mulher bonita, inteligente, casada com Nabal, que era um homem grosseiro, tá? Que era um homem insensato. A Bíblia fala que ele era insensato. Então, o que acontece? Abigail, ela era podada, amarrada por uma situação muito complicada, tá? Então, se você se sente hoje assim, se você, e eu não tô dizendo só de casamento, Ariane, essa semana é só para quem é casada, não. Essa semana é para quem quer ser ativada em fé, amém? Se você possui aí uma situação muito complicada, se você possui uma situação muito difícil, por exemplo, ela era casada com um homem terrível, vamos dizer assim, né? Uma situação muito complicada e não podia separar, gente. Pode separar, não é verdade? Então, ela se via presa, ela se via com aquela situação complicada para o resto da vida. É como se ela tivesse uma dor, uma situação para o resto da vida. Talvez você, nessa semana, acha que você está sentenciada para viver uma situação dolorosa para o resto da vida. E o Senhor vai mostrar para você essa semana que não, isso não é verdade. Amém? Então, Abigail vivia nesse contexto. Dado naquela época, o que acontece? Davi já havia sido ungido. Gente, eu tô passando aqui brevemente a história para vocês, para você entender o contexto, pra gente chegar na chave que Deus vai liberar para mim e para você hoje, tá? Então aqui, Davi, naquela época, ele já havia sido ungido a rei, mas ele ainda estava fugindo. E tava Davi e os homens dele fugindo, né, de Saul. E naquela época tinha muito bandido, tá? E Davi e os homens dele protegeram os servos de Nabal. Naquela época Nabal estava tosqueando as ovelhas, ele era muito rico, a palavra de Deus diz que ele era muito abastado, estava tosqueando ovelhas e tudo mais. E aí Davi e os servos protegeram, não fizeram nada contra os servos ali, não roubaram nada. Davi pega e manda os servos dele ir a Nabal e pedir uma comida, pedir uma ajuda para ele. E aí Nabal, extremamente grosso, falou assim: imagina, quem é Davi para eu dar alguma coisa minha para ele? Não, não dou. E aí os servos foram até Davi e contaram o que Nabal falou. E aí Davi, naquele momento, fez uma sentença de morte. Falou o quê? Que ele ia matar todos do sexo masculino lá da casa de Abigail. E aí ele foi, catou todos os homens dele e partiu para a casa de Nabal. O servo de Nabal, sabendo de tudo isso, foi e falou para Abigail. Ele não falou para Nabal, falou para Abigail. Abigail foi, preparou um bocado de coisa e correu até Davi, entregou todos aqueles presentes para Davi e conseguiu cancelar a sentença de morte da vida dela. E eu tô te resumindo, tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho. Mas para você entender, essa é a história que nós iremos estudar essa semana, ok? Então bora lá. Hoje é a live 116 e o que nós vamos ler é o seguinte, 1 Samuel 25, de 2 a 3. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, ou seja, rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Gente, olha o que a palavra de Deus diz. Presta atenção. Nada que está escrito aqui está à toa.
Pode ter certeza que eu vou complementar ali porque porque tá pouco, sabe? Para liberar espaço. Não tem. Tudo que está aqui existe um motivo e Deus quer falar comigo e com você. A palavra de Deus está falando que ele era maligno, ou seja, ele era um homem ruim. Ele era um homem ruim. Você consegue imaginar o sofrimento de Abigail, gente, nesse casamento? Você consegue imaginar isso? O sofrimento de Abigail neste casamento? Talvez você chegou aqui neste lugar e você também sofre, meu bem. Talvez você sofre no teu casamento, mas pode ser que não. Talvez você tenha um sofrimento muito grande lá na tua empresa, na tua profissão. Você trabalha num lugar que você é humilhada, que você é subjugada, que as pessoas são malignas, maldosas contigo. Talvez na tua família as pessoas são assim. Eu tinha uma aluna que ela falou pra mim, o dia que ela conseguiu falar um não, que a gente trabalhou pra ela falar um não, gente, foi assim uma libertação e a família dela toda estranhou. Por quê? Porque a família dela era ruim com ela. Era ruim com ela. Talvez você chegou aqui nessa situação, a mesma situação de Abigail. Deus vai mudar essa situação na sua vida. Deus não te trouxe aqui à toa, da mesma forma que esta palavra maligna não está aqui na Bíblia à toa. Amém? Mulher, é uma live de 20 minutos. Só que vai ter aqui 30 segundos, vai ter 2 minutos que vão mudar o seu dia. Então presta muita atenção no que Deus está falando para você. Deus tem 30 segundos especiais para você. Deus tem 30 segundos que vai mudar completamente o teu dia, que vai ativar você em fé. Quem aqui quer pegar os seus 30 segundos? Quando Deus falar com você, quando Deus falar aquela palavra que você precisava ouvir, quando Deus te falar um versículo, quando Deus falar algo com você, quando Deus tocar os seus 30 segundos aqui, que você se expresse, que você coloque um coração aí, porque Deus está falando, amém? E aí, olha só, a Abigail vivia nessa situação. E o que Deus falou para mim e para você hoje é o seguinte: não mude quem você é por causa das pessoas à sua volta. Não mude quem você é por causa das pessoas à sua volta. Olha só, muitas vezes nós tomamos a forma deste mundo. E a Bíblia fala para nós para não tomar a forma deste mundo. Pode ser que você está no contexto de Abigail, você está perto de uma pessoa rude, insensata, grossa. E naturalmente, sem perceber, você está se tornando assim, rude, insensata, grossa. Pode ser que você está num ambiente onde a pessoa à sua volta é uma pessoa fofoqueira. E sem você perceber, você está se tornando essa mulher fofoqueira. Pode ser que você está num ambiente de pessoas indisciplinadas, de pessoas sem fé. Pode ser que você está num ambiente de pessoas preguiçosas, de pessoas que não têm performance. Pode ser que você está num ambiente de pessoas que só reclamam, que só murmuram. E aí, sem perceber, você está tomando a forma. Você, ao invés de influenciar, você está sendo influenciada para se tornar igual. Mulher, o que Deus está falando para mim e para você é que se você se tornar igual a essa pessoa ruim, a essa pessoa maligna, a tua história não vai mudar. Abigail, e eu vou mostrar para você nessa semana que Abigail teve um fim sobrenatural. Abigail teve um fim que mudou e que vai mudar a tua história também. Mas para que você tenha o mesmo fim de Abigail, para que essa situação dolorosa mude, para que isso daqui saia e você possa ir para um outro nível, você precisa se manter firme no que Deus está te falando.
Não tome a forma do mundo à sua volta. Não seja igual às pessoas que estão à sua volta, sabe? Seja diferente. É fácil ser diferente, não. Presta atenção aqui, as pessoas viam que Abigail era diferente. Tanto que o servo de Nabal não foi contar para Nabal, foi contar para Abigail o que Davi estava fazendo, o que Davi estava tramando. Ele não foi falar para Nabal. Quando você é uma mulher sensata e formosa, quando você é uma mulher inteligente e bonita, quando você busca fé e alta performance, quando você está cheia de Deus, e mulher, presta atenção nisso daqui. Presta atenção nisso daqui. Muitas vezes você pega e fala assim, não, o que me importa é ser cheia de Deus. E aí você ora, certo? E aí você ora. E olha só, aqui, a nossa live aqui, eu não tô falando de religiosidade, não tô falando de igreja, não tô falando de ser crente, não tô falando nada disso. Eu tô falando de fé. De fé. Talvez você chegou aqui e você usa a desculpa de que o que importa é ser cheia de Deus e você é uma mulher que ora, você é uma mulher espiritual. Isso é muito importante, mas não é só. Não é só, você precisa ser sensata. E aqui tá falando de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, de alta performance. As duas coisas têm que caminhar junto, fé e alta performance. Você precisa sim ser espiritual, mas você precisa ter conhecimento, sabedoria, você precisa cuidar da tua saúde, você precisa cuidar do teu templo, do teu corpo. É um combinado. Mulher, se Deus não valorizasse a formosura, essa característica de Abigail não estaria na Bíblia. Deus tá falando aí, gente? Deus tá falando? Se Deus não valorizasse, essa característica não estaria na Bíblia. Então, Deus está hoje ativando a mim e a você a cuidar do espiritual e também do físico. A gente precisa sim cuidar dos dois. A gente precisa sim. É a vontade de Deus. Por quê, minha gente? Porque, olha, a Abigail, ela deixou de ser submissa, e não é questão de ser submissa, mas ela deixou de ser subjugada por um cara maligno, por um cara ruim, para chegar ao palácio, para ser esposa de um rei. Deus tem isso para mim e para você. E o palácio é de forma, não é de forma literal, tá, minha gente? Mas Deus quer tirar a gente dessa vida subjugada para chegar num lugar de abundância. E aí a gente precisa entender essas chaves que Deus está falando comigo e com você hoje. Não tome a forma do mundo, não seja igual ao mundo. Seja o que Deus pede para você ser. Amém? Não seja igual às pessoas a pessoa que tá à tua volta. Segundo, cuide da tua beleza e da tua sensatez. Tenha sabedoria, mas também cuide da estética, sim. É de Deus. Se não fosse de Deus, não estaria na Bíblia. Se essa característica não fosse importante, Ariane, eu preciso ser igual a todo mundo. Não. Você precisa ser formosa. Por quê? Porque, mas eu sou feia. Claro que não, mulher. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Todas nós somos lindas. Pode ser que talvez eu esteja descuidada. Pode ser, se você ver, eu vou mostrar ainda uma foto minha de 5, 7 anos atrás e me vê hoje, gente, como, não é o tempo foi bom comigo, não. Eu fui boa comigo, porque eu mudei. Você precisa mudar. Talvez você tá descuidada hoje como eu estava. E aí você precisa se amar, se cuidar. Mas isso é um outro momento. O que Deus tem para você hoje é: não se conforme à forma deste mundo. E a minha pergunta para ti é o seguinte: quem que está hoje à tua volta que está influenciando você a não ser como Deus pediu para você ser?
Quem hoje está influenciando você a não ser disciplinada, a não ser uma mulher de fé, a não ser uma mulher ativa, a não ser... Quem é essa pessoa hoje que está atrapalhando a vontade de Deus na tua vida? Se você quer deixar de ser subjugada por uma situação para viver a plenitude do que Deus tem para você, para viver a abundância do que Deus tem para você, se você quer deixar de ser subjugada a situações que você acha um absurdo, para viver no palácio, para viver onde Deus tem para você, você precisa deixar de ser influenciada por essa pessoa errada que está do teu lado. É da tua família e não tem como você deixar de conviver, tá tudo certo. Mas não deixa essa pessoa influenciar. Você precisa influenciá-lo e não o contrário. Amém? Gente, eu me atrasei, me perdoe, mas é porque hoje é o início da série, eu precisava explicar para vocês sobre essa série. Então, não perca amanhã, 7 da manhã. E mais do que isso, convide alguém que vive um momento que ela é subjugada. Convide alguém que neste momento está sendo subjugada por alguém, por uma situação, por alguma dívida, por alguma coisa, a estar conosco nessa semana. Amanhã, 7 da manhã, a gente vai continuar. E eu vou te falar amanhã sobre a passividade diante dos problemas. Deus tem algo sobrenatural para nós. E amanhã, terça-feira, volta a nossa aula. Amanhã, 8 horas da noite. Gente, vocês têm noção da aula que vai ter amanhã, 8 horas da noite. Já se prepare. Beijo no coração. Deus abençoe você. Tenha um dia ativo, cheio de gás, de alegria, de fé, de alta performance. Você não é uma mulher comum como as outras. Pode ter certeza. Você é uma mulher incomum. E uma mulher incomum vive de forma incomum. Beijo no coração. Tchau.